graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje é dia de vídeo comparativo. Estaremos comparando a Bíblia de Estudo NVT, aliás, a Bíblia de Estudo NVI com a Bíblia de Estudo NVT, tá? São Bíblias muito parecidas, não só nos recursos, como também na tradução. Tanto a tradução NVI como a tradução NVT são traduções aí que trazem o texto bíblico em uma linguagem contemporânea, uma linguagem atual, de fácil entendimento, e não foge do contexto bíblico, tá bom? Então, são Bíblias aí que vão te ajudar muito na questão do entendimento do texto bíblico, não só por causa do texto bíblico, que está numa linguagem contemporânea, mas também as notas de estudo e os recursos são recursos muito interessantes, tá bom? Então, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue lá a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. A gente vai ter sorteio lá de uma Bíblia King James Fiel 1611 Ultra Gigante. Então segue a nossa página, entra lá, procura a foto oficial e participe desse sorteio que será realizado aí no finalzinho de agosto. Eu tenho certeza que será uma bênção para todos vocês. Bom, o primeiro recurso que eu vou estar comparando entre essas duas Bíblias é a questão da capa, tá? Então, só para chamar atenção, a Bíblia de Estudo NVT ela vem num encarte, tá? Tipo um encartezinho, eu não tenho ele mais, ele acabou rasgando. E a Bíblia de Estudo NVI geralmente vem numa caixinha, como essa, tá? Então, eu vou estar tirando aqui a caixinha, que é um ponto positivo, né? Uma caixinha muito bonita, olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrá-lo. Aqui atrás não tem nada, mas ela tem algumas informações. Então, uma Bíblia muito interessante, olha só. Todo o conteúdo dessa Bíblia. Bom, a Bíblia de Estudo NVI, a minha está um pouco suja, né? Todas duas estão encapadas. A Bíblia de Estudo NVI, ela vem com várias capas, tá bom? Então a gente tem, inclusive, algumas edições aí com capas melhores do que essa. Inclusive tem uma versão na capa dura. A que eu comprei é uma capa, tipo um PU, tá? Não dá para vocês observarem direito, né, por conta do plástico, mas olha só, vai dar para vocês visualizarem. Já a NVT tem a mesma característica a capa. Então, as duas possuem uma capa praticamente iguais, tá? A questão aqui do hot stamp dourado, olha só. Também é bem parecido, né? Lembrando que a Bíblia de Estudo NVI foi publicada pela editora Vida e a Bíblia de Estudo NVT, material da editora Mundo Cristão, tá bom? Então eu coloco um ponto para cada um. A capa, eu assim considero, pelo menos nessa edição que eu comprei, as capas são iguais, tá bom? Tem a Bíblia de Estudo NVI com capa melhor, só para deixar claro. Então, um ponto para cada uma na questão da capa. O segundo ponto é a questão das folhas, tá? Então, vamos dar uma analisada aqui nas folhas da Bíblia NVI. A minha Bíblia de Estudo NVI, ela tá um pouquinho enrugada algumas páginas, mas é porque eu já usei essa Bíblia para pregação. Então, você vai falando, vai cuspindo em cima da Bíblia e as folhas ficaram um pouco enrugadas, olha só. Algumas páginas aqui, as folhas ficaram enrugadas. Mas o papel é um papel bom, tá? Não é um papel ruim, não. Olha só, um papel branco, não é tão transparente, tá? Então eu gostei do papel e da folha desta Bíblia, da Bíblia NVI. Já a Bíblia de Estudo NVT, eu particularmente, a folha é muito boa também, mas eu achei essa folha um pouco mais transparente, olha só. E ela é um pouco mais escura, então eu particularmente achei a folha da Bíblia de Estudo NVI melhor, tá? Do que a Bíblia de Estudo NVT. Então, um ponto aqui para Bíblia de Estudo NVI. Na questão das folhas, eu achei as folhas da Bíblia de Estudo NVI melhores, tá bom? O terceiro ponto que eu quero estar abordando é a questão da encadernação. Olha só, a encadernação da Bíblia de Estudo NVI, como eu disse, a capa é um PU, tá? A editora Vida sempre capricha nos seus materiais. Olha só, a lombada olha só, costurada aqui, uma fitinha de marcação de texto.
as folhas aí com as bordas douradas. Então tem aqui um encarte, aqui uma folha diferente, né? Então, na questão da encadernação, gostei, uma encadernação muito boa da Bíblia de Estudo NVI, publicada pela Editora Vida. Já a Bíblia de Estudo NVT, olha só, também costurada aqui a lombada, 2 fitinhas de marcação de texto, e também eu gostei assim da encadernação, achei uma encadernação muito boa, tá? Segue o mesmo padrão praticamente da Bíblia de Estudo NVI nesse caso. Então, 1 ponto para cada uma. Então a gente tem um empate aí na questão da encadernação. O 4º ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão da diagramação. Qual Bíblia tem uma diagramação melhor? Então, vamos começar com a Bíblia de Estudo NVI. Bom, a gente tem aqui uma folha diferente, papel revista no início, tá? E olha só, eu vou abrir aqui a página, que eu gosto de analisar a característica da página. Texto bíblico em 2 colunas, tá? É um texto corrido. As referências cruzadas na parte central, eu acho isso muito bom, tá? Porque você faz a leitura das 2 colunas. Notas de estudo em 2 colunas num tamanho bem confortável. E as margens, olha só, ficaram muito bem feitas. A questão dos versos também, olha só. Os versos um pouco bem destacados, né? Número do capítulo. Então, diagramação muito boa. Vocês encontram mapas junto ao texto bíblico. Olha só, tem alguns recursos aqui interessantes. Então, a diagramação dessa Bíblia ficou muito boa, tá? Já a Bíblia de Estudo NVT, a diagramação também é boa, tá? Não é ruim, não. Olha só, aqui no início a gente tem algumas informações da Bíblia, como estudar a Bíblia NVT e tudo. E aí nós entramos aqui no texto propriamente dito. Então, olha só que interessante. Texto bíblico em 2 colunas, texto corrido também. Mas vocês reparam que as notas de estudo estão divididas em 3 colunas, numa letra pequena, tá? As referências cruzadas estão lateralmente e não na parte central. E outra coisa, os números dos versículos não estão tão destacados, então você fica um pouco perdido às vezes. Também é um texto corrido. Então, particularmente, eu preferi a diagramação da Bíblia de Estudo NVI, embora aqui também vocês vão encontrar mapas, várias coisas, né? E outros recursos a mais. Então, ponto para a Bíblia de Estudo NVI nesse caso. O 5º ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão da letra. Qual das duas tem uma letra mais confortável? A Bíblia de Estudo NVI, olha só, vocês podem perceber que é uma letra muito confortável e a fonte que eles utilizaram, que eu não sei qual fonte que é uma fonte que, sabe, agrada quando você está lendo. A Bíblia de Estudo NVT, ela tem uma fonte muito boa também, mas é uma letra um pouco menor. Deixa eu ver se eu consigo aproximar, através aqui de um zoom. Olha só, uma letra um pouquinho menor, pouca coisa menor. A fonte também é um pouco diferente, mas assim, não é uma letra ruim, mas particularmente eu prefiro a letra da Bíblia de Estudo NVI, então ponto para a Bíblia de Estudo NVI na questão da letra. Até as notas de estudo também, olha só. A letra aqui das notas de estudo eu achei um pouco mais confortáveis que no caso da NVT, embora eles colocam aqui algumas palavras em negrito, né, para facilitar, mas eu particularmente achei a letra da Bíblia de Estudo NVI mais confortável. Bom, o 6º ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão das referências cruzadas. Qual Bíblia tem mais referências cruzadas? Ou quais referências são mais assim, são mais exaustivas, vamos dizer assim, tá? Então, tem uma nota, vamos começar pela Bíblia de Estudo NVI. Tem uma nota aqui no começo que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar. Uma informação muito interessante aqui. Que vai nos mostrar que essa Bíblia tem mais de 100 mil referências cruzadas. Providencia uma fonte enorme de textos paralelos em toda a Bíblia. Ou seja, ela tem muita referência cruzada. Mais de 100 mil. Só nessa página aqui de Deuteronômio 30, olha só, a quantidade de referências cruzadas na parte central. Isso aqui para você buscar assuntos paralelos, para buscar informações em outros textos, para fazer uma exegese correta, isso aqui é essencial.
Então, olha, a Bíblia de Estudo NVI está de parabéns. Já a Bíblia NVT, Estudo NVT da Mundo Cristão, ela possui também referências cruzadas, tá? Vou abrir aqui em Deuteronômio 30. Olha só. As referências cruzadas dela não ficam na coluna central, fica nas colunas laterais, tá? Então, olha só. Ela não tem tantas referências assim. Então, a Bíblia de Estudo NVI ganha ponto também como a Bíblia que possui mais referências cruzadas. O sétimo ponto que eu quero abordar para vocês é a questão das introduções a cada livro e os materiais introdutórios. Vamos começar pela Bíblia de Estudo NVI. Então, olha só, a gente vai... Inicialmente temos aqui alguns recursos, né? Falando um pouquinho a respeito da Bíblia. Entramos aqui na folha de rosto, aí a gente tem índice, prefácio edição brasileira, prefácio edição NVI, introdução à Bíblia de Estudo NVI, tá? Aí tem aqui alguns textos. E aí entramos no Antigo Testamento, introdução a Gênesis. Eu vou mostrar essa primeira introdução. Ela não tem introduções a partes de livros, né? A gente tem introduções aqui só aos livros. Então, olha só, introdução até completa, tá bom? Vai abordar a questão da antecedentes históricos, o título, tá bom? Autor e data de composição, características literárias, tema e mensagem, esboço temático e esboço literário. E aí vai entrar no texto bíblico. Muito bom, uma introdução excelente. Já a Bíblia de Estudo NVT, também a gente tem alguns materiais introdutórios, na introdução ao texto, né, a Bíblia de Estudo NVT, trazendo informações sobre como você vai utilizar a Bíblia, os recursos presentes, isso aqui é muito importante. A gente tem uma cronologia da história de Israel, olha só, mapas gerais da Bíblia de Estudo NVT. Ela tem muito conteúdo, apresentação da tradução, introdução à versão NVT, uma introdução bem completa. Ela tem uma introdução, tem uma tabela aqui de pesos e medidas, introdução ao Antigo Testamento, muito exaustivo, tá? Vai fazer assim também no Novo Testamento. Em seguida, arqueologia e fontes do Antigo Testamento, um estudo muito interessante. Introdução ao Pentateuco, ela vai trazer introdução aos blocos de livros, isso é importante. E aí nós entramos na introdução de Gênesis, olha só, contexto, resumo, a gente tem um esboço, alguns mapas trazendo a localização dos pontos geográficos do livro, uma linha do tempo, tá bom? Olha só, autoria, redação, estilo literário, a gente tem aqui algumas informações também extra-bíblicas, né? Olha só o tamanho da introdução, já foram 4 páginas, né? Significado e mensagem, leituras adicionais, isso aqui é importante para você buscar leitura em outros livros também sobre Gênesis, e aí nós entramos no texto bíblico. Então a NVT bate de 10-0 nessa questão introdutória, não só aos testamentos, como os blocos de livros e também a cada livro da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, ponto para a Bíblia de Estudo NVT nesse caso. Agora eu quero trabalhar com vocês a questão dos materiais extras que cada Bíblia apresenta. Então, por exemplo, a gente finaliza aqui o livro de Malaquias, eu vou mostrar primeiro a Bíblia de Estudo NVI, tá? A gente tem aqui de Malaquias a Cristo, período intertestamentário, tá? A gente viu lá no começo que tem também algumas coisas, alguns materiais extras, né? A gente tem aqui alguns estudos sobre os evangelhos. Em seguida a gente tem a introdução a Mateus, né? Entramos no texto bíblico. Então, o que tem de extra nessa Bíblia? A gente tem as notas de estudo em 2 colunas. Vocês percebem esses ícones nas notas de estudo? Isso aqui eu vou mostrar lá no começo o que significa, olha só, 3 ícones junto às notas de estudo, tá? Então tem alguns ícones diferentes dos temas que ela trabalha nas notas de estudo. Vocês vão encontrar mapas, olha só, isso é interessante. Alguns estudos também dentro de mapas. A gente tem algumas ilustrações, tá bom? Inclusive tem uma ilustração interessante de Jerusalém no período do tempo de Jesus, né? Vamos dizer assim. Então ela tem muito recurso extra, tá? Vamos lá no começo que eu vou mostrar o que significa esses ícones que são trabalhados. Aqui tem tipo um trevinho aqui, né? Um galhozinho aqui, né? Uma coisa assim. A gente viu aqui no começo, né? A pazinha. Vou mostrar o que seria isso. Então, pessoal, aqui no início a gente tem uma explicação, olha só.
O ramo chama atenção às passagens bíblicas com notas de estudo que contêm princípios práticos para aplicação pessoal. A pá assinala notas de esclarecimento arqueológicos. E a silhueta de uma cabeça humana identifica o esboço de um personagem, tá bom? Então é interessante isso aqui para a gente estar entendendo os recursos extras. Muito bom, a Bíblia de Estudo NVI é muito boa quanto a isso. Já a Bíblia de Estudo NVT, vamos dar uma olhadinha? Então aqui a gente está finalizando Malaquias, estudo do período intertestamentário, a gente tem Novo Testamento, introdução ao Novo Testamento, interessante isso, olha só, muito completa, muito exaustiva, trazendo informações interessantes e o paralelo entre o Novo e o Antigo Testamento. Introdução aos 4 evangelhos, olha só, quantidade de recursos. A gente tem cronologia da vida de Jesus, harmonia dos 4 evangelhos, tá? Isso aqui é muito importante. Aí a gente vai ter a introdução a Mateus, que é bem exaustiva. Essa Bíblia, o diferencial dela é a questão das introduções a cada livro. E entramos aqui no texto bíblico. O que essa Bíblia vai ter de diferencial? Tá? Ela vai ter estudos sobre personagens, temas e vários assuntos junto ao texto bíblico. Por exemplo, a genealogia de Jesus. Herodes o Grande já é um personagem. A gente tem aqui um diagrama com relação a Herodes, tá? Vocês vão encontrar mapas também junto ao texto bíblico. Olha só, um estudo sobre os fariseus. Mapas, assim como a gente viu lá na Bíblia NVI. A gente tem alguns segmentos aqui do esboço, por exemplo. Messias confronta Israel. Então, isso aqui ajuda no seu estudo, tá? Olha só. Narrativa, introdução ao ministério de Jesus. Então, isso aqui vai trabalhar para você estudar junto ao esboço que a gente encontra lá na introdução, tá? Então aqui a gente tem um estudo sobre as bem-aventuranças. Vamos dar sequência aqui para vocês observarem. Pequena fé, mais um estudo. Praticamente todas as páginas vocês vão encontrar esses estudos extras. Então é um diferencial muito grande e isso vai ajudar demais. Estudo sobre personagem, Mateus, Levi, cura e compaixão, compartilhar refeições. Então vocês vão encontrar muitos recursos assim, tá? É uma Bíblia que tem muito conteúdo. Então, nessa questão aí do material extra junto ao texto bíblico, tá? Eu vou ficar com a Bíblia de Estudo NVT, Bíblia de Estudo NVT, olha aqui Marcos 13, versículo 9, muitas notas de estudo, olha só. Então, eu vou ficar aí com a Bíblia de Estudo NVT, ela tem mais materiais extras, tá bom? Antes da gente entrar na comparação das notas de estudo, qual Bíblia tem mais conteúdo no final? Vamos começar pela Bíblia de Estudo NVI? Então, olha só, vou aqui para o final da Bíblia, tá? Lá em Apocalipse. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui no final. Então, Apocalipse 12, 13. Eu já podia ter deixado aqui marcado, né? Apocalipse 20, 21, 22. Encerramos o texto bíblico. O que ela vai ter no final de recurso? Olha só. Tabela de pesos e medidas, índice de assuntos, índice de notas, índice de mapas, concordância bíblica abreviada e índice de mapas coloridos. Isso é muito conteúdo, tá? Então, ela vai trabalhar isso, né? O índice de assuntos, tabela de pesos e medidas, você já sabe o que seria. Índice de assuntos é a questão de trabalhar um assunto colocando as referências bíblicas, tá? Isso é um recurso muito interessante. O índice de notas vai trazer um auxílio para você procurar todos os recursos e informações de estudos presentes nas notas de estudo. Os mapas é para vocês encontrarem localizações nos mapas. Concordância bíblica abreviada vocês já conhecem, a gente tem alguns vídeos aqui no canal onde eu explico. Então tá aqui a concordância bíblica, que eu acho que toda Bíblia de estudo deveria ter, tá? E índice de mapas coloridos, e inclusive os mapas coloridos no final, tá? Então esses são os recursos na parte final aí da Bíblia de Estudo NVI. Já na Bíblia de Estudo NVT, vamos lá conferir o que ela tem no final. Então a gente está aqui em Apocalipse, capítulo 22. Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Perfeito. Muitos recursos, né? Então a gente tem uma introdução ao período dos apóstolos. Isso é muito interessante, tá? Porque já vai trabalhar o pós-igreja apostólica, pós-igreja primitiva, te dando um escopo muito interessante. Materiais de referência, olha só, tem muita coisa também.
Plano de leitura da Bíblia de Estudo NVT, tá? Aquele plano de leitura muito bom, muito legal. Dicionário e índice de estudos e termos hebraicos e grego. Isso também é um recurso interessantíssimo, tá? Que vai trabalhar algumas palavras presentes no texto bíblico, inclusive citando a referência. Olha só, por exemplo, amém. Então, seja, o que significa amém no termo hebraico, né? Assim seja. Confirmação da veracidade daquilo que foi dito. E as referências aí de alguns versos onde aparecem essas passagens, tá bom? Então, ele vai trabalhar isso aqui, inclusive também no grego, tá? Não só no hebraico, mas também no grego. Índice de assuntos do materiais de estudo, a gente viu isso na Bíblia de Estudo NVI, então a NVT também vai trabalhar esse recurso, olha só, muitas informações interessantes. Depois, a gente vai ter dicionário e concordância bíblica. Então, as duas coisas trabalhando junto. E é muito exaustivo também, tá? Olha só, muitos recursos. Achei isso assim excelente. A gente tem uma parte aqui de anotações. E no final a gente tem mapas coloridos também. Então, vocês viram que a Bíblia de Estudo NVT tem mais recursos ao final do texto bíblico. Então, ponto para a Bíblia de Estudo NVT, tá? Tanto no material extra, como também no conteúdo final. Quantidade de notas. Mas qual dessas duas aqui tem uma quantidade de notas maior? Começando pela NVI, evidentemente que isso é um padrão nas Bíblias de estudo, na maioria pelo menos. O Antigo Testamento tende a não ter tantas notas de estudo. Agora essa Bíblia aqui ela vai trabalhar diferente. No Antigo Testamento, pelo menos a Bíblia de Estudo NVI, tem muita nota de estudo. Muita nota de estudo, olha só. Vou folhear aqui algumas páginas, Neemias, Jó. Ela tem uma quantidade muito boa de notas. Tá? No rodapé, que ela vai trabalhar dessa forma. As notas de estudo se concentram no rodapé, divididas aí naqueles 3 íconezinhos, né? Então, ela tem muitas notas de estudo. Olha só, inclusive com alguns estudos, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente tem mapas. Também lá no Antigo Testamento tem, né? Mas vocês encontram várias notas de estudo. Então, os estudos estão praticamente colocados aqui no rodapé do texto bíblico, tá? Já a Bíblia de Estudo NVT, eu vou abrir aqui no Antigo Testamento, ela também tem muitas notas, olha só. Muitas notas mesmo. E é dividida em 3 colunas, né? Se fosse 2 colunas só, ia ocupar praticamente metade da página. Então, olha só, tem alguns estudos. Olha para 1 Reis. Muitas notas. 2 Reis aqui também. E a letra é um pouco menor nas notas de estudo. Olha aqui. 2 Reis, a quantidade de estudos. Vamos aqui em Jó. Vamos lá para o Novo Testamento. Mateus, olha a quantidade. E tem um diferencial. Além de ter mais notas, ela tem estudos, como eu mostrei para vocês, extras. Então ela tem mais estudos que a Bíblia de Estudo NVI. Tá? Mais estudos que a Bíblia de Estudo NVI. Mais comentários, olha só, estudos. Olha, Deus está no comando. Aí sempre eles colocam a referência do texto bíblico e as referências cruzadas também junto. Então achei isso muito legal. Tá? Então aqui em Tiago, vamos ver lá no texto bíblico, olha só, a mesma coisa, a quantidade de notas de estudo, muitas notas. Então a Bíblia que tem mais notas de estudo. Tá? Então a NVT ganha ponto nisso aqui. Agora nós vamos avaliar a questão das notas. Qual Bíblia tem uma profundidade maior nas notas de estudo? Eu vou pegar 2 comentários de cada uma dessas Bíblias, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e a gente vai ver qual trabalhou mais profundamente. Bom, vou pegar aqui uma nota da NVI em 1 Reis 17, versículo 18. Olha só. A viúva, o versículo é o seguinte, ó, 17 e 18, né? E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Viestes para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Olha o verso 18. A viúva tirou a conclusão de que a presença de Elias na sua casa atrairia a atenção de Deus ao pecado dela, que a morte do seu filho era um castigo divino por esse pecado. Embora seu senso de culpa parece ter sido influenciada por ideias pagãs, tanto ela como Elias se veem diante da pergunta: por que Deus, que prometera vida, trouxe, pelo contrário, a morte? Vamos ver esse mesmo comentário lá na Bíblia de Estudo NVT.
O texto na tradução NVT diz assim: Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Aí o comentário: Meus pecados. A viúva acreditava, como tantos outros, que os infortúnios são sempre consequência de pecado pessoal. Então vocês percebem que a NVI tem um comentário mais profundo. E é, de fato, a proposta da Bíblia de Estudo NVI. Tá? Então olha só. A proposta da Bíblia de Estudo NVI é ser mais aprofundada nos comentários. Porque a NVT ela não aprofunda tanto, mas ela traz muitos comentários. Tá? Não de forma tão aprofundada. Tá? A NVI vai trabalhar de uma forma um pouco mais teológica, de uma forma um pouco mais assim minuciosa nos detalhes. A NVT não parte para esse princípio. O objetivo dela não é esse. É trazer de uma forma prática, explicações práticas, uma linguagem simples, curta e objetiva. Então, ponto para a Bíblia de Estudo NVI. Ela vai trabalhar comentários de uma forma mais aprofundada e você pode comparar em outros versos. Eu não vou fazer isso, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vai ficar um vídeo muito longo, mas ela faz da mesma forma, tá bom? Então, ponto para a Bíblia de Estudo NVI. E na questão da melhor explicação, qual das duas vai trazer uma explicação melhor? Vamos começar com a Bíblia de Estudo NVI e a gente vai procurar a explicação de João 3,16, tá bom? O texto na NVI, na tradução NVI, diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a explicação de João 3,16. Deus tanto amou o mundo. A grande verdade que motivou o plano divino da salvação a grande verdade que motivou o plano divino da salvação. E tem as referências aqui. Mundo, todas as pessoas da terra. Ou talvez toda a criação. É o objetivo de Deus salvar todos, né? Tem algumas referências. Embora os crentes também sejam chamados de filhos de Deus, Jesus é o Filho de Deus no sentido incomparável. Tá? Então, tá aqui a explicação de João 3,16. Vamos lá agora na Bíblia de Estudo NVT, para ver como é que eles trabalharam essa explicação. Então, olha só, o texto bíblico está assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A gente tem um estudo aqui sobre crer, tá? Vocês podem ler esse estudo. Vamos lá na nota de estudo, olha só. João 3,16. O fato de que Deus amou tanto o mundo é fundamental para o entendimento cristão. O amor de Deus ultrapassa todos os limites de raça e nação e alcança até mesmo aqueles que a ele se opõem. Né? Então, o Filho veio para salvar e não para condenar homens e mulheres que vivem na escuridão. Tá bom? Gostei da explicação das duas Bíblias. Trabalham em visões diferentes. Uma traz assim, uma ênfase maior na aplicação e o outro na explicação. Então, gostei da explicação das duas Bíblias de estudo. Então, ponto para a Bíblia de Estudo NVI e ponto para a Bíblia de Estudo NVT. Por último, eu quero trazer a questão do texto bíblico. Qual o texto bíblico que é melhor? Tá? Evidentemente, uma explicação rápida entre essa questão dos dois textos bíblicos, as duas Bíblias trabalham com uma tradução contemporânea, uma linguagem moderna, livre de arcaísmos, daquelas expressões, né? Dar-se-vos-á, abrir-se-vos-á, essas coisas assim, né? Então, dir-lhe-eis, por exemplo. Então, não tem nessas Bíblias, nem na tradução NVI e também a gente não encontra na NVT. O texto bíblico das duas são bem parecidos. Só que, lendo aquela parte de prefácio, tanto da tradução NVI como da tradução NVT, a gente percebe que eles preservaram uma tradução de equivalência mais formal na NVT. Foi a informação que a gente encontra lá, na NVT. E a NVI segue uma tradução de equivalência dinâmica, que seria a tradução de equivalência formal. Tradução palavra por palavra. Equivalência dinâmica, você pega uma frase, traduz do original para o idioma que você está traduzindo, no caso português, e coloca um sentido nela. Eu, particularmente, gosto muito das duas traduções, mas vamos ler Romanos, finalzinho de Romanos 8, para a gente ver qual tradução ficou melhor, assim, tanto para a leitura como para o entendimento. Então vamos ver. Na NVI a gente lê dessa forma: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Né? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ficou muito fácil de entendimento, né?
Vocês podem ler aqui o contexto, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição? É uma leitura muito agradável, sem dúvida alguma. Vamos ver lá na NVT como é que ficou. Eu quero chamar a atenção, verso 14, aliás, verso 34. Olha só como a NVT trouxe. Quem nos condenará? Quem nos condenará, então? É uma pergunta. Aí a resposta: ninguém, pois Cristo Jesus morreu, ressuscitou e está sentado no lugar de honra direita de Deus, intercedendo por nós. Na NVI, vamos ler o mesmo verso, 34. Olha só. A pergunta: quem nos condenará? A resposta: foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, também intercedendo por nós. Aquele ninguém ali dá um sentido assim bem, sabe, interessante. Não há condenação, é o contexto que traz no final aqui, ó. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o verso 38, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, eu gostei da forma como a NVT trabalhou isso. A pergunta: quem nos condenará então? Ninguém. Né? As duas trabalham uma linguagem contemporânea, mas eu particularmente prefiro a Bíblia NVT. Ambas usam o texto do Novo Testamento, baseado aí no texto crítico, tá? Para quem gosta aí dessas partes acadêmicas, tá bom? Então, no final, qual foi o placar? Gente, não foi premeditado, mas a gente vai ter 8 pontos a favor da Bíblia de Estudo NVI e 8 pontos a favor da Bíblia de Estudo NVT. As duas Bíblias são muito boas. Eu aconselho vocês, se puderem, adquirir os dois materiais, porque vão te ajudar muito no entendimento das Escrituras. Mas, particularmente, eu prefiro a Bíblia de Estudo NVT por conta dos recursos a mais que ela tem, embora a Bíblia de Estudo NVI é uma Bíblia muito boa. Então, se você tem a Bíblia de Estudo NVI, tem a Bíblia de Estudo NVT, ou você está em dúvida entre as duas, olha, são duas Bíblias excelentes, mas eu particularmente vejo a Bíblia de Estudo NVT mais completa que a Bíblia de Estudo NVI, mas ambas são Bíblias excelentes, tá bom? Então, tivemos um empate, não foi premeditado não, eu fui separando os pontos e no final eu somei e terminou empatado aí, porque são duas Bíblias maravilhosas. Deus abençoe vocês, muito obrigado.